Nós vamos iniciar a aula sobre o plano cartesiano. Porém, vamos fazer uma revisão do conjunto Z, o conjunto dos números inteiros relativos. Nós temos aqui a representação geométrica do conjunto Z, na reta numerada, que é a sua representação geométrica. Nós temos o zero como a origem do conjunto Z. Como origem, ele não é positivo e nem negativo. Do zero à direita da reta numerada são números positivos. Do zero à esquerda da reta numerada são números negativos. Nós podemos representar geometricamente o conjunto Z em sua reta vertical. Dessa forma, o zero continua sendo a origem. Do zero para cima, números positivos. Do zero para baixo, números negativos. Ambas são representações geométricas do conjunto Z. Quando a gente vai estudar o plano cartesiano, a gente vai utilizar as retas numeradas da representação geométrica do conjunto Z. Observem que o eixo horizontal, o eixo das abscissas do plano cartesiano, ele é idêntico à reta numerada do conjunto Z. Então, a gente está utilizando essa representação geométrica para formar o plano cartesiano. Observe que o eixo das ordenadas, ele é idêntico à representação geométrica do conjunto Z. Então, nós podemos formar o plano cartesiano com as duas retas do conjunto Z, a reta horizontal e a reta vertical. O cruzamento dos dois eixos do plano cartesiano é a origem dele. Então, dessa forma, nós vamos obter 4 quadrantes. Primeiro quadrante, e vamos marcar no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o plano cartesiano possui essas 4 partes. Observe que no primeiro quadrante, as abscissas são positivas e as ordenadas também são positivas. Já no segundo quadrante, as abscissas são negativas e as ordenadas são positivas. No terceiro quadrante, nós temos abscissas negativas e ordenadas negativas. E no quarto quadrante, abscissas positivas e ordenadas negativas. Então, nós temos um par ordenado XY, onde X pertence ao eixo das abscissas e Y pertence ao eixo das ordenadas. Então, nessa ordem. Então, o plano cartesiano, ele serve para localizar pontos, ele serve para fazermos gráficos e ele serve para nós observarmos as coordenadas da localização dos pontos. O criador do plano cartesiano foi o matemático francês René Descartes. Descartes, em latim, é Cartesius, daí o nome plano cartesiano. Então, nós temos aqui alguns pontos com suas coordenadas cartesianas, onde nós temos 0 de abscissa e 2 de ordenada. Vejamos, como a abscissa é nula, então nós não vamos marcar o eixo das abscissas, nós vamos marcar o 2 de ordenada. Então, vai ficar esse ponto em cima do eixo. Então, nós colocamos aqui o ponto A. Observando o ponto B, ele é formado pelas coordenadas 5 de abscissa e 0 de ordenada. Como a ordenada é nula, então nós não vamos precisar do eixo vertical. Iremos marcar o 5 de abscissa em cima do eixo, o ponto B. O ponto C, nós temos 1 de abscissa e 2 de ordenada. Então, nós vamos tracejar 1 de abscissa, 2 de ordenada e vamos colocar o ponto C. O ponto D, nós temos menos 1 de abscissa
e menos 2 de ordenada. Então, vamos tracejar menos 1 de abscissa, menos 2 de ordenada e vamos localizar o ponto D. O ponto é 1 de abscissa e menos 4 de ordenada. Então, nós temos 1 de abscissa, traceja, menos 4 de ordenada, ponto E. O ponto F, 3 de abscissa, 4 de ordenada. Então, nós temos 3 de abscissa e 4 de ordenada, onde nós temos o ponto F. Então, não esquecermos de que as coordenadas cartesianas obedecem ao coordenado x, y. Então, primeiro a gente vai identificar a abscissa do ponto e depois a ordenada do ponto. E assim a gente pode localizar qualquer ponto no plano cartesiano.